Fala galera, bem-vindos a mais um MetaCast. Tudo bom com vocês? Bom, antes de qualquer coisa, como sempre, agradecer a CoinLivre pelo patrocínio, agradecer aos donos, a todo mundo desse estúdio maravilhoso aqui que traz esse material de uma qualidade excelente, se sou suspeito para falar, ao Cabide também. E hoje fazer um agradecimento especial para o pessoal lá do MacHub, que eu já falei várias vezes aqui, do evento do SP Crypto Hub, porque por 2 semanas agora, 4 episódios inteiros, os próximos 4 episódios são pessoas que eu encontrei mais uma vez no evento do SP Crypto Hub. Então, se você ainda não sabe, é sempre na última semana, todo santo mês, sempre na última semana do mês. O evento ocorre lá. Vou agradecer então tanto o Douglas, que é um dos organizadores, o Fernando Souza, e principalmente o Tantão, o Marco Antônio, que já veio aqui também, que é um dos sócios do Espaço. E eu acho que assim, vocês vão gostar dos próximos capítulos. É uma galera que está sempre lá presente, inclusive a dona Yara. Está sempre lá presente e a maior parte da nossa galera é aberta para poder conversar. Você vai poder, se vocês forem no evento, vocês vão poder tanto assistir as palestras que acontecem lá, como depois ir para o Happy Hour, que é onde a gente realmente conversa melhor, tira dúvida, fala mais do mercado. Tá bom? Bom, tendo dito isso, gente, vocês chegaram agora, não esquece, se inscreve aqui, curte, entra no chat, vamos conversar um pouco, deixa as dúvidas de vocês, porque achei, pelo menos a Yara, ser super acessível também no WhatsApp. Acho que qualquer dúvida que tiver contigo, assim como comigo, pode mandar pra gente, tá bom? Como sempre, no final a gente deixa os links. Então, sem mais delongas, queria apresentar a Yara para vocês. A Yara Vicente, ela é CEO de um projeto chamado Nossa Terra Firme, mas independentemente disso, como é a primeira vez que ela vem aqui, eu acho que a ideia, assim como com a boa parte do pessoal que a gente trouxe, é falar um pouquinho sobre você, como é que você caiu nesse mundo e depois, se você quiser falar um pouco mais do projeto, vamos que vamos. Fechado? Claro. Então, obrigado. Muito obrigado por ter vindo hoje. Pô, esse horário é fogo. Estou tentando funcionar ainda. Bem-vinda e vamos que vamos, né? Vamos lá. Muito obrigado pelo convite. Fiquei super feliz. Né? Desde que a gente se conheceu, 2 São Paulo Crypto Hubs atrás. Então, realmente, gente, funciona a metodologia. E o evento é bom, né? Esse que é o ponto. O evento é bom. Sim, a gente se atualiza das coisas. A gente tem essa coisa da comunidade blockchain que é muito presencial, que eu acho que é uma mudança de passo bacana, né? Pra gente que vive 24 horas por dia, às vezes, em chamada de Zoom. Exatamente. E tem outra coisa, né? Imagina assim, vamos supor que você esteja no mercado de franquia. Qual que é a chance de você ir num evento aleatório, até o evento da ABF, e falar com o Carlos Wizard? Nenhuma. Você não vai achar ele lá. O nosso mercado, ainda por ser mais nichado, as maiores pessoas do mercado estão nesses eventos. Sim. Nos pequenos, nos médios, nos grandes, estão lá e acessíveis para conversar, né? Então é isso. Bom, para começar essa história, então me conta um pouquinho de você. Você também caiu de paraquedas no mercado, você transicionou o projeto. Como é que foi essa tua transição desde que você chegou na blockchain? Sim, nossa, é uma história bem improvável, tá? Como a maioria, né? Acho que não tem ninguém assim, eu nasci, eu cresci na blockchain. Mentira, até porque acabou de... Tem uma galerinha que tipo, é programadora e aí naturalmente vai caindo nas linguagens e depois na tecnologia. Sim. O resto todo foi totalmente paraquedas. Sim, mas eu super não sou. Eu sou socióloga de formação, sou mestre em administração pública, em ciência e política ambiental e sou cria do movimento dos seringueiros lá da minha região, sou do Acre, né? Eu digo Você é do Acre? Sou do Acre. Eu pensei que o Acre não existia até pouco tempo atrás. Não. Primeira pessoa do Acre. Tem uma amiga conheço. do Acre, Já são 2. Olha aí. Você tá família 10% da população. Não, a gente é pequeno, mas nem tanto. Sabe que a gente foi um país durante Sim, 3 meses? Foi pois anexado depois. E assim, é um ambiente muito especial, que apesar da gente estar isolado de tantas coisas, né? Principalmente na época que, 20 anos atrás, quando eu estava começando a formar as minhas noções sobre impacto socioambiental, foi um movimento, os movimentos que nasceram ali, eles deram um tom para muito do que a gente entende hoje sobre política ambiental, política fundiária brasileira. E o mais interessante é que as pessoas com menos escolaridade eram formal, né? Mas que eram verdadeiros gênios orgânicos, intelectuais orgânicos, eram os que davam o tom para o pessoal contribuir. E não é assim também na área de desenvolvimento? Sim. A maior parte dos devs não são nem formados. Exatamente. E aquela galera que montava o computador com 11, 12 anos de idade já. Exatamente. Essa é a galera autodidata que hoje está dominando o mercado. Sim, então tem são ambientes assim, aparentemente muito diferentes, mas que compartilham alguns valores que permitem que a gente tenha esses vasos comunicantes, né, de cultura para realmente contribuir com as causas que a gente acredita. Então você está em ESG antes mesmo de inventarem a sigla ESG, é isso? Sim. Inclusive foi uma coisa que eu percebi assim, nossa, as empresas estão trabalhando com isso, peraí. Virou um tema, Eu também sou especialista nisso, a gente só não está chamando a mesma coisa. Vamos falar sobre isso então, porque assim, muita gente que ouve esse mercado acha assim, deve ser ONG. Não. O que tem de empresa no setor privado,
gerando valor para a sociedade, gerando emprego e tendo lucro com isso, que no meu caso, né, eu sou capitalista, sou liberal, para mim, cara, livre mercado é o que gera valor para todo mundo. As pessoas não sabem a quantidade de empresas que estão crescendo nesse mercado, as pessoas não têm ideia. Sim, eu vejo o ESG como uma outra forma de fazer negócios, né? Você gerenciar externalidades que são provocadas diretamente com você é uma medida cautelar, porque eventualmente essas externalidades, tanto sociais quanto ambientais, podem voltar a influenciar diretamente no dia a dia do CNPJ. Sim. Né? Mas assim, eu chego no ESG percebendo que existia uma certa superficialidade, sabe, na forma como esse tema é tratado, porque essas 3 letrinhas são o mundo, né? Mas então, superficialidade em termos de as pessoas que estão nesse mercado são rasas, ou as pessoas que estavam nesse mercado, o conhecimento delas é raso? As metodologias, elas são parciais, sabe? Ah, tá. Que tem muitos lugares Bom tema. onde o conhecimento sobre esses temas ESG está sendo tratado com profundidade, como na sociedade civil, na academia, nos movimentos sociais, no debate público, né? Se você estados especificamente, lá em Fortaleza foi impressionante os eventos que eu fui lá de ESG. Foi lá que eu conheci o Ansgar, inclusive, que é o, vamos dizer assim, lobista, Câmara Brasil Alemanha, de comércio, e o nível de discussão lá sobre todos os temas de ESG, foi lá a primeira vez que a gente apresentou token de crédito de carbono, essas coisas da Coin Livre, e o nível de debate era muito alto, cara. Desde projeto de faculdade local lá, que você via, tipo, sabe aqueles trabalhos de tese, tese de mestrado, cara, que eram umas coisas que você não imaginava ver, parece tão futurista, e todos os projetos voltados para ESG, ainda que não fosse esse o nome do evento, né, vamos dizer assim. Sim, e você ter essa capacidade de reconhecer onde é que tem resiliência e conhecimento ESG no ecossistema, mesmo sem esse nomezinho, te dá uma vantagem competitiva muito concreta, né? Porque você gerencia risco melhor, você gerencia stakeholders melhor, você consegue realmente dialogar com o debate público na ordem do dia, né? Não adianta a empresa ficar aqui no seu mundinho quando você quer interagir com temas que são gigantescos, né? Ambiental, social e governança. Eu digo sempre assim, poxa, são mais de 15 anos de carreira para ser especialista em parte do E, parte do S, questões específicas dentro do G. Se a gente não tem uma abordagem colaborativa com os núcleos vivos da sociedade, onde esse debate está sendo feito realmente com profundidade, as empresas perdem muito e, inclusive, tem uma chance muito grande de darem tacada errada. Yara, deixa eu só fazer um recorte aqui. Claro. Na verdade, a boa parte do público que assiste a gente é bem B2B, né? Ou é a galera querendo aprender, mas via de regra são pessoas assim como você, que são empreendedores, estão nesse mercado. E a gente sempre tenta fazer uns recortes aqui e eu acho que eu nunca expliquei o que é ESG. Eu já falei de projetos ESG. Você quer aproveitar para falar um pouquinho o que é essa sigla, o que significa cada uma das letras? Claro, por que não? ESG significa em inglês Ambiental, Social e Governança, né? E é vamos dizer assim, um movimento puxado pela ONU há alguns anos atrás, na gestão do secretário-geral anterior, na qual eles começam a chamar pelo investimento responsável, né, que leva em consideração o legado que as empresas provocam na sociedade como uma forma também de aumentar a prosperidade, aumentar a rentabilidade dos negócios. Sim. Então, é um aceno do mundo corporativo para esses temas que estão sendo debatidos em ambientes fora, né, do mercado, mas que esse aceno ele tem que ser feito com muita qualidade para poder gerar, de fato, valor para as empresas. Né? Ótimo, ainda bem que você falou isso. Porque muita gente acha que assim, ESG virou uma bandeira. Tipo assim, eu sou uma empresa que trata deste... Ou uma ONG, enfim, se ela for, que trata deste tema. Mas, na verdade, pelo que eu entendo, não. Você só pode se classificar como uma empresa ESG se você gera valor nessas áreas. Você tem que entregar valor para a população nessas áreas. Não é só, eu sou uma empresa que lida com a comunidade ribeirinha. Então eu sou ESG? Não. Você está gerando valor? Como você está gerando valor? O que você está entregando de valor? Não, uma empresa de representatividade não está gerando valor necessariamente. Uma ONG de representatividade não está gerando valor. Não é que ela não gera valor, mas ela não é uma empresa ESG. Ela não tem um produto ou um serviço que gera valor dentro desta área. E eu acho interessante, e sem julgar os dois lados, mas se você, de fato, se caracteriza dentro dessa área, você já tem uma visibilidade muito maior para investimento internacional. Muito maior. Porque deixa de ser só um selo e passa a ser um aceno de... Os produtos que a gente tem, os serviços que a gente tem, são focados para gerar valor para tal e tal e tal área. E esse é um aceno muito mais formal, vamos dizer assim, que gera muito mais interesse lá fora. Assim como muitos de vocês viram há pouco tempo atrás. Falar, eu trabalho com AI. Pronto, falou que AI, chove investidor. Eu trabalho com blockchain, chove investidor. Agora não. ESG já há uns bons anos, quando você de fato se caracteriza como empresa ESG, cara, vem muita gente interessada lá de fora. Sim, durante muito tempo foram critérios, né, importantes nas maiores
empresas de investimento a nível mundial. Recentemente teve uma caída, mas acho que é porque a gente está enxergando esse momento da era das emergências, né? Com tantos conflitos armados e tantos retrocessos, tantos níveis no mundo, fica difícil enxergar o papel do setor privado. Mas, para mim, o ESG é algo que, no final das contas, beneficia as próprias empresas. Porque ele está fazendo gestão de crise de uma maneira proativa. Então, vamos dizer assim, antes do escândalo ambiental aparecer, você toma uma série de medidas profiláticas para não só mitigar o que você gera de negativo, né, mas promover impacto positivo. E se você usa a metodologia correta, você consegue gerar impacto positivo e ter segurança para poder botar o bloco na rua e defender isso. Né? Porque esse é o problema do... Eu tenho a nossa própria metodologia de ESG, é o ESG decolonial, mas que, em termos gerais, é o ESG que a gente chama do jeito certo. Né? Se você faz ESG do jeito errado, às vezes as empresas estão fazendo uma coisa que tem super boa fé, sabe? Tem um monte de boas intenções, mas que se ela não é executada na melhor forma do diálogo com stakeholders e da melhor forma da ciência climática, esse ambiente ESG, que não se chama ESG, que é super populado de especialistas, de grupos, vai olhar para isso e vai cair matando. Né? Mas, se você, ao invés de esperar a reação da sociedade, a reação dos cientistas, incorpora essas preocupações num processo de planejamento, o que era liability vira corresponsabilização. Então, sabe, os seus possíveis adversários, eles viram parte da estratégia de sustentação da sua empresa. Né? E a gente vai diminuindo essas polarizações que tanto atrasam, né, o debate corporativo. E isso é um ótimo exemplo, inclusive, dentro da própria blockchain, né? Toda pessoa fala, mas a CoinLivre, então, ela é... Um exemplo só, né? Ela é concorrente da LIC. E falei, não, cara, a gente é concorrente do BTG da XP. A gente está tomando o mercado. Sim. Muito interessante ver que, de fato, se as empresas, de maneira geral, entrarem dentro de um consenso sobre o que é ser uma empresa ESG, elas deixam de ser concorrentes para ser colaborativas, corresponsáveis sobre uma área que tem muito valor a ser feito ainda. Sim. Que elas vão, na verdade, roubar clientes ou roubar projetos, os projetos que não estão adequados a essa metodologia e não entre elas, né? Exatamente, porque o meio, vamos dizer assim, a demanda por cuidados ESG é muito maior do que o que as empresas conseguem. Tanto que isso é uma questão que não é só de responsabilidade privada, né? Mas que, da mesma forma, a responsabilidade pública nunca vai conseguir mitigar todas essas questões. Eu sempre digo que na era das emergências todo mundo tem que fazer a sua parte. O ESG é a forma como as empresas têm para poder fazer a parte delas. Né? E de uma maneira que resulte em prosperidade, resulte em resultados financeiros, resulte em consolidação de marca. E nesse caso você falou que as empresas por si só não conseguem fazer tudo sozinha. De fato, você precisa de comunidade, você precisa de pessoas profissionais, mas você também precisa do governo no sentido de, gente, se vocês estão se encaixando dentro disso, cara, vamos pegar parte desses quinais e vamos zerar ICMS e vamos fazer com que isso possa abater dívida ambiental, vamos colocar esse tipo de atividade como uma das métricas para a ONU, para poder ajudar no Tratado de Paris. Então, assim, esse é o papel do governo, não é subsídio. Subsídio está errado, economicamente falando. É simplesmente, cara, tira alguns impostos, ajuda essas empresas a funcionarem, para poder contratar mais gente, para poder, inclusive, investir em educação desses profissionais, né, em especialização num mercado que é novo. Então, assim, todo mundo tem um papel aí para poder fazer isso acontecer. Eu falo isso com propriedade porque é a mesma coisa em crédito de carbono. Sim. É a mesma coisa. O papel do governo não é subsidiar nada. É simplesmente para de cobrar imposto, cara. Diminui isso aí. Diminui. São empresas que estão querendo, literalmente gerar um benefício para o meio ambiente. Esse é o objetivo final. Sabe? E entregar dinheiro principalmente para os donos dessas terras. E inclusive, comunidade indígena, ribeirinha, pequenos produtores rurais. Porque na hora que o governo for lá e falar assim, você precisa proteger de 20% a 80% da tua terra, quando é um cara gigantesco, ele se vira, a commodity fica mais cara. E o pequeno produtor rural? Como é que ele fica? Sim. Que ele tem que proteger, cercar a área, enfim, esse valor vai acabar entrando no valor da commodity dele. Ele não consegue competir porque ele não tem volume. Sim. Mas por que então você não vai lá e tira o imposto dele? Esse que é o grande ponto, esse que é o grande debate. E nesse aspecto, eu estou fazendo esse comentário todo para jogar de volta para você, da tua área, né? Eu vejo que, pelo menos na parte de crédito de carbono, de dívida ambiental, de crédito ambiental, o governo está muito atrasado, ele está muito reativo. Se ele tivesse proativo, teriam mais coisas sendo criadas nesse mercado. Ele está muito reativo. A própria lei que autorizou, né, as 27 modalidades, demorou 12 anos para ser criada pela empresa nossa parceira. 12 anos, cara, para o governo ir lá e fazer. Como é que seria observado isso no ESG? Você vê que a instituição pública, as instituições públicas de maneira geral, o governo, de alguma maneira estão ajudando essas empresas com qualquer tipo de benefício?
Olha, eu acho que tanto o blockchain quanto o crédito de carbono, que é um mecanismo importantíssimo das políticas ESG, né? Quanto no ESG em si, a gente tem o debate sobre o cenário regulatório e pré-regulatório. Quando a gente tem um cenário pré-regulatório de envergadura, que ele por si só atende às necessidades da sociedade e às expectativas do governo em termos de solidez, em termos de respaldo científico, em termos de transparência, em termos de realmente resultado, aí sim você pula o aspecto do comando e controle, por assim dizer, regulatório, e tem mais, vamos dizer assim, clima institucional para você debater incentivos, né? Só que hoje a gente não está ainda nesse momento. Tanto no ESG, na blockchain um pouquinho melhor, porque a gente tem players do mercado importantes, né, participando desse cenário regulatório. Que normalmente têm mais acesso, né? Sim, inclusive, assim, parceiros da nossa Terra Firme, que através deles que a gente começou a pesquisar blockchain. Já te conto sobre isso, que foi uma coisa que durante o ESG, eu sempre acredito em ESG que dialoga com core business das empresas, né? Então, para isso, eu tive que estudar bastante. Modelagem de receitas, não só modelagem de negócios, né? Se você bota esse modelagem de receita, todos os seus produtos são voltados para geração de valor nessa área. Isso. Antes de você falar da nossa Terra Firme, quer aproveitar, né? Você falar, depois eu te falo como é que você chegou no blockchain. Então, antes mesmo disso, quais são os projetos que você participou antes? Em que áreas que eles eram, antes de você chegar no teu projeto atual? Nossa, eu fiz de um tudo. Eu, como socióloga, né? Fiz bastante pesquisa acadêmica, atuei como jornalista, fiz pesquisa aplicada, trabalhei em organizações de sociedade civil, trabalhei com movimentos sociais. Pesquisa aplicada pela faculdade? Pesquisa aplicada no setor privado. E aí, legal. Sim, eventualmente eu chego nas recomendações de políticas públicas, né? Porque eu penso assim, eu sou fruto de um movimento onde as pessoas sem acesso mal à energia elétrica, né? Quem dirá a internet, que dirá ensino superior, né? Conseguiram fazer tanto pela causa ambiental do Brasil. Preciso tentar ser tão eficiente quanto, ou pelo menos chega perto, né? Com essa infinidade de recursos que a minha geração de socioambientalistas teve. E também recursos, já que você estava trabalhando para o setor privado tem muito mais incentivo para correr atrás de conhecimento do que o setor público, né? Você como uma estudante sozinha numa faculdade, ou você um mentor numa quanto vocês conseguem gerar de valor versus se você trabalhasse num setor de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa no setor privado, sabe? Exato. Eu fui testando tudo que estava ao meu alcance, sabe? Desde, vamos fazer pesquisa sobre os drivers de desmatamento, vamos fazer pesquisa sobre os drivers antes de desmatamento. Cheguei na elaboração de políticas públicas, mas sempre assim, no ponto de vista de recomendação, né? E aí eu tava numa frustração muito grande, porque a minha sensação é que eu escrevia pra caramba e as pessoas liam, quando liam, diziam assim, né? Bacana, os tomadores de decisão mesmo estavam lidando com um ambiente muito mais opressivo do que simplesmente aquela coisa teórica, né? De, olha, a política pública deve ser assim, não deve ser assado. E aí, quando eu tive a minha primeira oportunidade de fato, contribuir para a elaboração de uma política pública a nível estadual, no segundo maior estado da Amazônia brasileira, tratando com direito à educação... É o Pará. É o Pará. Tratando com direito... Imagina. Com direito à educação e o cogerenciamento de territórios de floresta que são em lugares isolados, na esfera estadual, dentro de um governo que era sensível para as questões ambientais, mas que essa não era, vamos dizer assim, a principal prioridade do governo, foi que eu realmente vi, aqui eu consigo contribuir. Sabe? Não necessariamente na esfera governamental, mas nessa coisa de não ficar só comentando sobre o mundo real, mas de pegar os desafios como eles são, as equipes disponíveis como elas são, o orçamento como ele é, seja público ou privado, e construir a partir daí o que é vamos dizer assim, o MVP de melhor bem social possível, mas dentro da realidade, né? Que senão a gente tende a ficar... Eu sempre digo que o sociólogo, com carinho, né? Porque eu amo minha profissão, mas o sociólogo tende a ser um grande comentarista. E na era das emergências não tem tempo pra gente ficar internalizando só o comentário dos outros. E aí, através... correr atrás e fazer acontecer, né? Provar o teu ponto. E assumir risco junto, porque tem um problema também, né, no meio ambiental, social, que às vezes a gente fica assim, no dever ser, né? Num cenário ideal, as coisas caminharem... Tudo bem, mas no cenário hoje, os profissionais que estão equipados para dar essa resposta, eles realmente conseguem levar as organizações para o próximo passo, né? E eu me vi enquadrando desse... E é efetivo. Eu vou dar uns exemplos estúpidos aqui, mas vamos lá. Desmatamento, derrubada e corte de árvore. Cara, tu não vai conseguir chegar lá com uma equipe, com um madeireiro que é ilegal, que está lá armado com 12, e falar, olha, lindo, você pode parar, por favor? Tu não vai conseguir pegar a queimada... último ano e meio da Amazônia e catar um helicóptero do seu bolso e tacar água lá em cima. Então, assim,
tudo que a gente fala sobre questões ambientais, principalmente em áreas de difícil acesso, a gente está falando de volumes muito grandes de dinheiro, está falando de conversas, diálogos com muitas vezes gente que até é ilegal. Não, até não, é totalmente legal. Ou de soluções que tem a ver com problemas de fato só ambientais, que não foi causado diretamente pelo homem, mas que, cara, né, como é que você para, você, instituição privada, tenta frear a queimada de árvores na Amazônia? Cara, sei lá. Só se vier Israel aqui começar a... Bom, Israel não vai vir mais, né? Por causa de... Mas enfim. E começar a bancar helicóptero aqui pra jogar água lá em cima e, mano, a Sabesp botar bilhões pra tacar caminhão-pipa lá dentro, entendeu? Tipo, eu não consigo imaginar o quão difícil deve ser correr atrás de resolver um problema ambiental sem ter que envolver entidades gigantescas. Eu não faço ideia porque eu nunca nem tentei, pra falar a verdade. O papel do governo é muito importante. Legalidade se trata com polícia e política pública, certo? Mas tem um driver aí importantíssimo que a maioria das organizações não leva em consideração, que são as populações locais que estão segurando a bucha do desmatamento, sabe? Se você olha a série histórica assim, pode pegar no Google Maps mesmo. Vai passando o tempo, os territórios indígenas e reservas com gente dentro, né, de florestas, o desmatamento vai comendo, assim, mas são áreas gigantescas, às vezes do tamanho de municípios inteiros, que resistem à pressão com o mínimo de investimento possível. Então, inclusive, isso é uma proposta que eu trago para os meus próprios clientes, né? Na época, por exemplo, nosso primeiro cliente de blockchain foi o Mercado Bitcoin, do grupo 2TM. E a gente propôs disso, olha... Eu já vi aqui o Arada, que agora está no grupo Itaú também. Eu tenho relação próxima, inclusive, tanto... Bom, enfim, tanto com o pessoal do Sul, de lá, a diretoria, quanto o pessoal aqui de São Paulo. É uma empresa incrível. Sim, eles são coisa, visionários. Eles são a empresa mais certinha que tem, talvez nas Américas inteiras, incluindo os Estados Unidos. E por causa disso, infelizmente, o nível de compliance é muito alto e eles são um pouco transatlânticos. Eles não têm mais aquela velocidade de uma startup, apesar de ainda serem. Mas é uma empresa incrível, invejável. Assim, nada se compara em transparência, em fazer as coisas certas. Nada. Binance não tem nem noção de fazer o que eles fazem. É um exemplo gigantesco. Sim, então o mercado Bitcoin ele tem essa proatividade no cenário regulatório, mas a gente estava discutindo muito as questões de como é que você lida com o passivo ambiental, né? No cenário pré-atualização do Ethereum, onde não tinha aquela, né, diminuição de 96% na pegada de carbono. E é o que eu trouxe para eles, além das medidas de mitigação, que você entende muito bem, a gente nem precisa entrar nisso, foi, olha, a forma mais eficiente, comprovada cientificamente por vários estudos de várias áreas do conhecimento diferentes, é dar competitividade e apoiar diretamente os guardiões da floresta que fazem isso por motivos extraeconômicos, né? Por motivos de amor ao território, de legado cultural, de estarem vivendo ali, mesmo com falta de acesso a direitos básicos, serviço de saúde, educação, vivendo no meio de conflitos fundiários gravíssimos, ainda assim escolhem viver lá todos os dias, que são os povos indígenas tradicionais. Sabe, não precisa a gente ficar tentando reinventar a roda. Se a gente realmente tentar ocupar o espaço amazônico com entes externos, vai ser uma coisa que, do ponto de vista econômico e longo prazo, não se sustenta. É o mesmo motivo de por que a gente tem tanta dificuldade de estabelecer malhas de saúde, por exemplo, nesses lugares ermos. As pessoas não se adaptam, os profissionais não se adaptam. Agora, não são lugares despopulados, né? Existem pessoas ali que entendem esse ecossistema, que têm um compromisso com esse ecossistema e que são os últimos na fila, em geral, para receber os recursos para serem apoiados. Né? E daí, quando a gente inverte... Eu não queria muito entrar nessa seara, mas vamos lá. O pobre, o indígena, o ribeirinho, ele tem TV, ele tem iPhone, ele tem acesso à internet. Ele tem tudo que o capitalismo traz. Tudo aquilo que o governo deveria trazer, saúde, educação, esgoto, não tem. Muito do motivo pelo qual esse pessoal não tem acesso é porque não tem incentivo para as empresas irem para lá. A Zona Franca de Manaus é um ótimo exemplo disso. Eu trabalhei para a Siemens há um tempão atrás, num projeto. Eles colocaram uma puta diretoria lá, educaram toda a população local, colocaram uma indústria sensacional lá, inclusive de pequenas centrais de PCS, pequenas centrais elétricas e tal. Educaram uma cidade inteira, foi incrível. Educaram mesmo, desde a base até a educação técnica. Formaram pessoas lá para poder trabalhar, trouxeram muito pouca gente do resto do Brasil e pegaram tudo local. E tiveram, claro, né, Zona Franca. Então tiveram benefícios, incentivos fiscais. É isso que tem que acontecer. Se o setor privado não é convidado a ir a esses lugares, não chega.
escola de gestão com PPPs, com escolas públicas com gestão particular. Se não tem esse tipo de coisa para geração de valor, você sempre vai depender da decisão monocrática de alguém que está lá no poder, cujos interesses são muitas vezes escusos, e não vai fazer acontecer. É baseado em pressão. É ter algum congressista que vai lá e faz uma pressão necessária para conseguir o dinheiro. Pô, tá errado. Tinha que ser pelo incentivo básico de fazer aquilo acontecer. Tu imagina se é que o indígena é um pouquinho diferente, né? Porque você está no mercado de trabalho, depende muito mais da vontade deles do que... Mas, pô, tem muita população carente que carece de tudo. Não só das coisas básicas, de educação também. Você acha que esse pessoal não gostaria de ter acesso à educação para poder entrar no mercado de trabalho, para poder gerar valor, trazer comida para suas famílias? Quem é que pode entregar isso? Na prática, é quem tem interesse financeiro, que é o setor privado. Enquanto não liberar, não ficar mais fácil para as empresas poderem gerar esse valor, é impossível. É impossível. Eu não consigo imaginar você que esteve lá presencialmente, olhando para a situação e falando, cara, se sentir na impotência de não saber o que fazer. Mas aí que entra o ESG. A gente Boa. conseguiu gerar resultados interessantíssimos, inéditos, através desse tipo de parceria, sem depender das dinâmicas governamentais que, como você fala, obedecem a um passo próprio e seus próprios grupos de interesse, enfim. Vou te dar um exemplo. Através dessa assessoria ESG, formou-se o primeiro grupo de programadores indígenas em Ethereum. Que animal! Certificados, tá? A gente tinha um cohort de 4 nações indígenas diferentes, em 3 estados diferentes. Vocês ensinaram Solidity pro pessoal? Que sensacional! E assim, diferentes níveis de familiaridade com a tecnologia, né? Desde alunos que já são bem versados, operam drone para poder monitorar os seus territórios. Isso é muito legal, essa história, cara. muito linda. Até pessoas que não tinham esse conhecimento específico, né? E aí a gente foi do zero ao código. E aí inclusive isso gerou a primeira contratação de uma mulher indígena pelo setor tech de uma grande empresa de tecnologia, né? A gente formou os nossos devs em Ethereum pleno, certo? Hoje, a Amanda Poyanawa é DevOps do mercado Bitcoin. Mora na sua aldeia com o link Starlink lá. E é incrível, assim, você vê a vida da pessoa plena no que é importante para ela, né? A relação com a família, a relação com o território, mas não restrita a isso, que é o que a gente quer gerar. E a aceitação deles foi legal, quando você deu a ideia de... Vocês, né, deram a ideia de... Cara, bora aprender desenvolvimento para essa tecnologia nova. Como é que foi a reação deles? Acho que essa é a diferencial da nossa Terra Firme, porque como a gente não vem só do business, tem todo um longo histórico, né, de colaboração com essas comunidades do sul global. Não falo só da Amazônia brasileira, de onde eu sou, mas também a gente tem o histórico de trabalhar em territórios difíceis como o continente africano, Haiti. Nossa. E a gente vem desse lugar de solidariedade de tipo, não é um povo de fora propondo as coisas, né? Mas são... para além da organização é a Yara, para além da Yara é a nossa comunidade de pessoas que têm valores juntos, né? Não, e aproveita que você entrou nesse assunto, então, faz um pitch. O que é a nossa Terra Firme, então? Sim. Deixa eu só terminar de responder a tua pergunta. Desculpa. Porque eu vi que você entrou e falou assim, poxa, vamos falar do teu projeto, Vamos. Mas que foi através da nossa Terra Firme, né? Inclusive, essa aproximação entre os clientes indígenas e os clientes da tecnologia foi o projeto mais rápido que eu já negociei. Foi uma coisa de menos de 4 dias. Porque Caramba. já tinha essas relações anteriores e a gente parte do princípio de que sempre é possível estabelecer relações horizontais com os públicos que normalmente são chamados de beneficiários. Então, eu sempre falo, o bem que eu faço para você sem a sua participação não é bem. Isso é uma dinâmica de assimetria de poder. Então, a gente tem uma série de tecnologias sociais... Muito interessante saca? Essa afirmação, hein? Né? Eu acho, de verdade. Muito interessante, concordo plenamente. Né? Porque a gente consegue criar relações onde tá tudo tão claro, tá tudo tão... vamos dizer assim, os limites e as potencialidades estão tão nítidos para 2 grupos de stakeholders que as decisões elas fluem muito mais rápido. Sabe? Então, tudo começa com... Não tem interesse escuso, não tem linha fina. Não, e tem, assim, interesses Nosso particulares, interesse é esse, claro. O interesse de vocês é esse, e aí? Bora juntar os As interesses? empresas querem fazer o bem? Sim, também querem melhor posicionamento de marca, também querem, né, Perfeito. os benefícios financeiros que vêm a partir disso, mas está tudo às claras.
Então, as pessoas podem medir, fazer a sua análise de trade-off de forma independente, respeitando as governanças de cada lado. Né? Entendendo que se a gente vai fazer algo com a governança geral de um território indígena, vai ter que passar por todos os caciques, da forma como eles se organizam lá, e tudo bem. E se a gente quer fazer coisas com as empresas, vai ter que passar por compliance, vai ter que passar pelo C-Level, vai ter que passar pelo board, e tudo bem também. Né? O problema é quando um lado não respeita o outro, por algum motivo, né? E quer entrar em atalho, seja a comunidade querendo forçar determinado tipo de ou quando apoio. O interesse é unilateral. Sim. Porque quando é unilateral, você vai ter que ter algum tipo de benefício indireto ou escuso. Sim. Né? Se só eu vou ganhar alguma coisa, deixa eu pagar uma propina. Aí é que começa a Ou ferrar então as quando coisas. a empresa não tem essa sensibilidade de fazer o diálogo da maneira como deve ser feito, e aí quer negociar com uma pessoa, ao invés de com a estrutura de governança dessa comunidade, desse povo. Né? Então, a gente fez o seguinte, apresentou como uma possibilidade. Né? Diz, olha, tem essa tecnologia aqui. Eu, sinceramente, fiquei muito movida quando eu comecei a frequentar os ambientes de blockchain, comecei a frequentar para atender os nossos clientes, mas eu comecei a ver que era um ambiente diferente. Né? Para começar, no NFT Rio, quando eu entro lá e vejo aquele monte de rastas, e os rastas eram das crews mais influentes, né? no mercado de NFT, os criptorastas. E eu disse, meu Deus, cara, aqui tem uma oportunidade. Aqui, entendeu? Os povos indígenas têm oportunidade de protagonismo de acordo com seus próprios termos. Melhor, não estou dizendo que é perfeito, mas é melhor do que em outros ecossistemas. Que, assim, a minha jornada rumo ao empoderamento político e econômico, ela foi complexa pra caramba, né? Estuda muito, estuda mais, vai pro exterior, ganha prêmio, não sei o que, não sei o que. Batalha. A nossa Foco na palavra estudo. Estudo é a parte mais importante. Nossa Terra Firme tem 7 anos, vai fazer 8 agora em março. Sério? Sério. Vocês já acabaram o ciclo de startup? Sim. Normalmente são 5. Eu não sabia, eu pensei Sim, que era muito não é mais investida, novo. é tudo fluxo de caixa. Então a nossa desde Terra Firme o início. existia antes de vocês começarem com qualquer coisa de blockchain? Sim. A nossa spin-off blockchain é um ano atrás. Eu tô sabendo agora. A gente trabalhou como uma empresa de elaboração de políticas públicas, depois de BizDev para negócios do sul global. E aí, quando nasce o ESG, eu digo, a gente tem alguma coisa para contribuir aqui. E eu tive a felicidade de fazer isso com parceiros de envergadura. Né? Então, a gente lançou a nossa frente ESG. Vamos dizer, o nosso momento de mais visibilidade foi na celebração de 2 anos do Plano Amazônia, num evento onde eu fui convidada para moderar pelos 3 maiores bancos do Brasil, né? Santander, Itaú e o Bradesco. Então, a gente já vem desse lugar de interlocutores super privilegiados e pôde acabar atendendo o mesmo tipo de população que a gente atende, né? Os cientistas, as organizações de base comunitária, as pequenas startups, indígenas, os músicos, os artistas, mas conectando eles com esses objetivos corporativos de posicionamento de marca alinhado com o campo ESG. E dentro disso, eu descubro um dos core business dos meus clientes foi o blockchain, e eu vi que nesse ecossistema não precisa de tanto, vamos dizer assim, a bullshit é muito menor. Você não precisa lá ficar comendo pão que o diabo amassou. Eu tenho muito orgulho da nossa trajetória empreendedora, eu não mudaria nada, faria tudo de novo. Mas, assim, também é uma coisa que eu recomendo para outras pessoas com perfil similar, com cautela, certo? Não vou dizer, vai ser super fácil, vai dar certo. Agora, no meio blockchain, eu tenho muito mais segurança para recomendar. Não tem jeito, a gente sempre fala, tem que estudar. Você tem que estudar, mas não é aquela coisa tipo, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer uma graduação, depois um mestrado. Não, você tem que fazer um curso e estar presente nos eventos e se conectar e ter experiência prática. Curiosidade para perguntar para as pessoas as coisas, porque as pessoas respondem. Sim. Nosso mercado de uma maneira, de maneira geral, as pessoas gostam de explicar sobre as suas áreas, do que estão fazendo, porque de fato essas conexões geram também negócios e parcerias. Então, de fato, eu acho até mais fácil você aprender no nosso mercado do que em outros. Eu acho que você tem menos restrição porque você tem acesso a pessoas melhores que estão dispostas a explicar. Total. Essa cultura da colaboração não é só uma coisa bonita que fala, né? Não. É muito o dia a dia. Quem está de fora não percebe. Mas quando eu comecei a entrar, eu disse, nossa, tem uma oportunidade para o povo da Amazônia aqui, tem uma oportunidade para esse monte de talento que, sabe, se deixar pelo movimento natural dos mercados, vai passar os melhores 10 anos da sua carreira tirando xerox e servindo café. Né? Fazendo secretariado para as pessoas. Não faz nenhum sentido. Nada contra quem trabalha com isso. Não, é um trabalho digno, né? Mas se as pessoas têm... Mas se você quer fazer outra coisa, não faz sentido você ser obrigado a fazer. Exato. Você tem que ter oportunidade para você poder alcançar aquilo. Sim, e aí comecei... E eu acho que é isso que vocês fazem, né? Vocês basicamente dão uma oportunidade para as pessoas que
sem vocês não teriam esse tipo de oportunidade, correto? A gente compartilha. Eu digo que a gente dá as boas-vindas para nossa comunidade, sabe? Eu acredito em você passou por uma porta, segurar a porta para que mais pessoas tenham acesso àquilo. E é um negócio que beneficia todo mundo, né? Porque o meio blockchain, hoje em dia, os nossos alunos, as pessoas que a gente teve a felicidade, né, de dar as boas-vindas nesse ecossistema, estamos aí fazendo coisas com um monte de gente que eu nem sei mais. Quantos alunos vocês já formaram e quantos vocês têm hoje? A gente tem um cohort de 12 devs plenos e um grupo de mais ou menos 80 pessoas influenciadas diretamente que não chegaram a fazer a formação completa, porque também isso é interessante. A gente deu prova de conceito indo do zero ao Ethereum, né? Tudo remoto, entendeu? Na internet da Amazônia, pré-Starlink. Muito difícil o cenário. Pré-Starlink é pré-Starlink. Com populações... com populações que estão aí, sabe? Que falam português como segunda língua, que estão em ambientes super difíceis do ponto de vista social. E à margem da sociedade, talvez não até pelo acesso à capital, mas porque realmente o básico que as pessoas precisariam para poder... ter a fundação para ter acesso à escolha. Então, fundamentação e fundação para ter acesso à escolha. Muitas vezes isso é negado a eles. Até mesmo no ambiente escolar básico, né? São populações que sofrem uma série de preconceitos, que são muito maltratados. Começa por aí, né? Não tem creche, não tem ensino de base. Então, assim, enfim, você tem que resolver o problema lá desde baixo. Não é você tá pegando gente aqui de São Paulo fazendo uma especialização da faculdade de Dev. Você tá pegando gente que vai ter que aprender a codar desde a primeira linha, aprender lógica básica de programação. Mas, assim, todo mundo, a verdade do mundo, se tem uma verdade do mundo é essa, que todo mundo pode aprender tudo. Também acho. Né? Também acho. Basta querer ter interesse. E a gente tem que ter estratégias sofisticadas o suficiente, mas sabe aquela sofisticação que é tão sofisticada que é simples? Uhum. Que seja simples para realmente incidir no ponto de acupuntura daquela comunidade. Boa. E conseguir estabelecer um diálogo. E aí, no nosso caso, foi uma série de estratégias, né? Os nossos parceiros corporativos foram muito resilientes também de entender as necessidades específicas. A gente apoiou as comunidades com máquina, por exemplo, que é uma coisa que não era... Computadores. Computadores. Vindo de parceiros. Uhum. Vindos do próprio parceiro ESG. Senão é meio complicado, né? Claro. Você tem que comprar essas máquinas todas e ia ser Em complicado. alguns casos, internet, outros não. O pessoal se virava lá. Enfim, do cenário mais difícil, a gente mostrou uma coisa que a gente já sabia, que é se a gente conseguisse dar match entre interesse e oportunidades dentro dessa população indígena, a gente ia ter uma safra fresquinha de devs. Por sinal, você falou sobre parceiros, eu tenho certeza, se você faz um pitch desse teu negócio pro Elon Musk, ou via Starlink, até chegar no Elon Musk, cara, tu vai ter internet onde você bem entender sem pagar nada. Já tem até um projeto nisso, é o Conexões da Floresta, que está levando a Starlink para... Já tem uns cases bem legais de projetos que eles vão lá, porque óbvio que eles querem acessar todo o mundo. Mas, via de regra, esse é o tipo de projeto que faz total sentido para eles pegarem. Sim, isso até já tirar tá a imagem que o Elon Musk tem, já só faz isso pelo dinheiro. Quem é que coloniza Marte só pelo dinheiro? O objetivo dele é muito maior do que isso, né? Aliás, ele é um cara muito mais especial do que isso. Então, assim, pô, que legal. Que legal que tá dando certo desse jeito. Não, e olha só, a gente fez, beleza, né? Do zero ao código. Aí depois a gente conseguiu dar a prova de conceito e a grana para fazer, assim, meetups, né? Que normalmente é o contrário, certo? Mas meetup gera interesse e depois você faz um workshop e traz o conteúdo. Aí você primeiro trouxe o conteúdo para depois, gente, vamos organizar aqui para conversar um pouquinho. Vamos falar sobre isso. E aí a gente fez... começou a despertar interesse entre os protocolos, né? Teve como cliente a própria Polygon. Fomos para a DevCon, lançamos no palco principal da Polygon essa iniciativa de levar eu para a floresta, né? E Carol da do Carmais para as favelas, territórios de favelas do Rio de Janeiro. E aí, a partir daí, a gente chegou ao ponto que a gente estava fazendo encontrinhos de dia inteiro, co-criados com os nossos alunos, né? Então, a gente tinha programação de saberes indígenas, programação de saberes blockchain, gente entrando do mundo inteiro para ensinar o que sabia, né? E aprender com os nossos alunos também, porque todo mundo, esse é o processo da pedagogia, né? A gente ensina, a gente aprende. E no último encontro que a gente conseguiu fazer, a gente teve... tradução para a língua indígena majoritária entre os nossos alunos, né, que eram do povo Runicuim. Até falei que o tradutor era o cara que provavelmente entende mais de blockchain no Acre, né? Porque ele teve que entender os conceitos e traduzir para o equivalente dentro dessa língua, com todas as suas particularidades. Mas até então, nosso trabalho com blockchain era só de popularizar a tecnologia como oportunidade. Desculpa, você falou um negócio, e é muito interessante porque eu ouvi a mesma coisa do Alan, do Kirstone, porque ele faz tudo para surdos e para cegos, enfim, ele tem
uma parte de adequação muito grande. Ele falava, tipo, a gente teve que inventar, tanto em linguagem de sinais quanto em braille, as palavras que não existem, né? Tipo, Web3, blockchain, a própria linguagem, tipo, Solidity, a palavra Solidity, como é que você explica o que é isso? Né? Enfim, muitas regras de codificação novas que ele teve também que ensinar. Eu falei, pô, isso é muito interessante, né? Pensar que a palavra não existe ainda. Ela está sendo criada agora. E tu vai ter que traduzir para uma linguagem totalmente local. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Sim. Tu tá criando uma bela de uma história por trás do projeto. Sabe, são marcos muito interessantes que as pessoas às vezes não dão valor, mas isso é muito interessante. Total. Imagina daqui a pouco como chegar no Optimism, né? Encontrar o equivalente dessa mesma lógica, né? Pelo bem comum. É um processo muito rico. Mas até então estava só nessa coisa disso aqui é uma tecnologia que todo mundo tem que ter acesso. Quanto mais gente tiver acesso, melhor o nosso ecossistema vai ser. Também é uma possibilidade dos povos indígenas e locais se posicionarem na bioeconomia de base tecnológica de uma outra forma, né? Porque eu, como mulher amazônica, assim, passei por poucas e boas no sentido de que tem muitas empresas e muitas organizações de sociedade civil que querem trabalhar no bioma e que não querem contratar as pessoas no bioma. Por mais que as pessoas tenham a qualificação, sabe? É um fenômeno estrutural de que... E aí, quando você é da capital, já é difícil, de vez em quando acontece. Quando você é do interior, mais difícil ainda. Quando você é indígena, mais difícil ainda. Agora, se você coda, se você manja de blockchain, você tem uma possibilidade de dar uma, sabe? Dar um cavalo de pau, dar um tapa nesse... Você vê como isso né? Eu entendo, eu não vou julgar a empresa que não pega mão de obra local, porque muitas vezes é essa história. Não tem mão de obra qualificada e às vezes eles precisam agora começar a trabalhar. E aí, depois que a máquina está montada, não tem mais sentido, por algum motivo, para eles desenvolver mão de obra local. Então, assim, eu não vou julgar porque eu entendo o sentido econômico disso. Por um outro lado, se você pega uma parte desse capital e coloca na mão de obra local para treinar, cara, você vai ter um funcionário, uma pessoa leal para da vida. Mas muitas vezes tem, as George. empresas, tipo, não, mas tudo bem, mas você imagina uma empresa que pega uma comunidade, que nem eu falei do exemplo É um da ótimo Siemens. investimento. Sim. Cara, tipo, eles treinaram os pais que era uma cidade no meio do interior de Manaus. Não tinha nada, não tinha hospital, não tinha nada. Eles pegaram, construíram, fizeram escola, e do mesmo jeito que eles ensinaram o adulto lá a trabalhar com mão de obra específica para poder construir, eles pegaram as crianças, os filhos dessas famílias, e puseram numa creche que eles mesmos construíram. Então, assim, cara, esse cara vai trabalhar na Siemens por causa da vida. A Siemens mudou a vida dele, entendeu? Então, eu não estou jogando aqui se tem ou não tem mão de obra qualificada. O ponto é, tem muito benefício em se qualificar a mão de obra. Com certeza. Para qualquer empresa. Mas enquanto a gente não chega nesse amadurecimento no setor privado, que as pessoas tenham outras ferramentas, certo? E, assim, também tem o caso na indústria de crédito de carbono, que boa parte dos ativos de conservação estão em terras indígenas. Como é que a gente assegura consentimento livre e prévio informado se as populações não têm as ferramentas para realmente entender a tecnologia que distingue as boas propostas das propostas escrotas? A gente está justamente nesse momento agora com o maior representante da comunidade indígena no Brasil, inclusive nascido nos Estados Unidos, mora aqui, o Glenn. Ele tem acesso a uma quantidade, daria o equivalente hoje a alguns trilhões de dólares em crédito de carbono. Todas as comunidades ribeirinhas indígenas. E assim, ele mesmo fala, é necessário muitas vezes um intermediário para entender o que está acontecendo ali, porque pela primeira vez o indígena vai ser remunerado para fazer o que ele já faz naturalmente, que é proteger as terras dele. Porque para pensar, esse que é o ponto. Tipo assim, aquela terra que é a mais valiosa do mundo, que gera o maior número de toneladas de crédito de carbono por metro quadrado, por hectare, né? E que antes você só tinha que proteger aquilo e você não ganha nada com isso. Agora, só de proteger aquilo, você ganha uma verdadeira fortuna de dinheiro, porque o mundo inteiro está interessado nesse ativo. Quando feito da maneira certa, anti-greenwashing, que é o que a Coin Livre faz aqui junto com o Grupo Soma. Então, a gente está preparando para poder fazer acontecer isso, porque é uma infinidade de dinheiro. O Brasil também tem que... tem as suas metas, assim como a parte dos países no Tratado de Paris, só que nós somos os originadores de muitos desses ativos, então a gente já tem um benefício. Basta que a gente faça de uma maneira regulamentada e anti-greenwashing, né? E, cara, vai começar a fluir muito dinheiro para essas comunidades, de novo, para fazer o que eles já fazem, proteger a terra deles. Sim, o nosso desafio é garantir que, de fato, chegue nas comunidades e que os interlocutores sejam reconhecidos pelas próprias comunidades, né? A gente sempre recomenda dialogar com a variedade de organizações indígenas que realmente tem um processo de eleição. Ou, de novo, com essas pessoas que eles já fazem isso como profissão. Eles são intermediários para falar com essas comunidades, já tem interesse. Sou ainda mais radical, sabe? Eu acredito na gente dialogar com as organizações de apoio, com os profissionais, sim, mas desde que o primeiro passo seja sempre com a população, fim, né?
com as organizações que diretamente representam, porque é uma realidade muito complexa, tem muita coisa que pode ficar perdida nas articulações, né? E essa também é a lógica de dar oportunidade para as comunidades indígenas não só terem uma condição de ter uma opinião mais qualificada sobre os projetos que para elas são propostos, né? E como, se quiserem, também construir os seus próprios projetos e acessar esses marketplaces que existem, né? Que estão cada vez mais popularizados, de uma maneira mais horizontal, mais descentralizada, mais robusta, né? Mas a gente recentemente começou a construir soluções que deem escala para esse meu estilo de fazer consultoria ESG, né, que eu desenvolvi, que é o ESG decolonial, através da tecnologia blockchain, né? Eventualmente, depois que eu pude me aprofundar como profissional, também estabelecendo a rede de parcerias, né? Que é essa coisa maravilhosa. Você falou de consultoria e aí você fala também sobre entregar conteúdo para essas pessoas e ajudar a treinar elas e, enfim, até, não sei, dar aula, enfim. Você tem uma plataforma própria, um software, uma plataforma própria onde as pessoas se encontram, acessam esse conteúdo, ou não? É uma coisa feita consultoria, literalmente, contrata um professor e fala com cada uma das pessoas. Como é que é? Tem uma plataforma, não tem? Parte do que você faz é uma solução tecnológica ou não? A gente tem uma solução tecnológica, mas não para os treinamentos. Treinamentos a gente monta experiências, certo? E aí experiências da forma mais eficiente possível, que é usando as plataformas que já estão aí, Zoom, sabe? E a solução tecnológica? A solução tecnológica é para promover uma cultura ESG baseada em resultados. O que acontece hoje? A gente tem uma forma de divulgar dados ESG extremamente subjetiva. Você concorda? As métricas, elas não conversam muito entre si, cada um escolhe a métrica que quer usar, o PDF... Não tem padrão, não tem KNAI, não tem padrão. Não tem selo de reconhecimento. Quando tem, aí tem problema, alguma coisa que foi reconhecida pelo selo. Por exemplo, qualquer problema que dá no Verra, né? Não pode nem falar o nome mais dessa empresa em voz alta, cara. Meu Deus, que escândalo. Então, não vai ser o maior escândalo ESG do mundo. Mas dá uma chacoalhada numa indústria inteira. Isso não é sustentável. Por quê? Porque não é baseado no dado, mas baseado em reputação e baseado em narrativa. A gente lançou, junto com a 1% e a Lanceiros, a primeira solução para reporte ESG feito diretamente na blockchain do mundo. Defina reporte. Métricas específicas. Então, a gente usa o BIA, que é o BIA Impact Assessment. Podemos modular também para GRI, para SAS, mas eu uso o BIA Impact Assessment porque eu acho que ele, com relação ao Sul Global, é o mais robusto. E a gente apoia as empresas. Mas você faz registro... isso que eu posso dizer. Esse registro é feito para empresas que têm esse interesse? Sim. Você produz um selo para eles de verificação? Como é que... O que é essa interação com o teu cliente? Contratos inteligentes, no qual a forma de inserir, de divulgar as informações, ela acontece on-chain. Isso aumenta o custo de oportunidade no sentido da seriedade e da transparência que você tem na hora de dar aquele reporte. Auditoria, né? Também. Porque não é aquela coisa... Poxa, é só algo que eu mando para a certificadora e aí a certificadora vai me dizer... Por exemplo, o BIA Impact Assessment é incrível. É um questionário super extenso. Mas na Excelsior... Eu nunca nem ouvi falar, estou vendo pela Sério? primeira vez. Nossa, depois dá uma mesmo. olhada. É uma ferramenta incrível de gestão. Mas ela é uma ferramenta que, grande maioria dos casos, ela é usada para certificação, né? Para você virar a empresa B. Então, a maioria da sociedade só vê a empresa certificou ou não certificou. Um resumo muito por cima dos indicadores, porque a gente quer abrir esse código, sabe? E ressaltar, através de dashboards dinâmicos, os aspectos que para a gente são os realmente mais importantes do ESG. Porque o ESG é um dos poucos setores da tecnologia onde a abundância de dados às vezes pode trabalhar contra, né? Porque, no seguinte sentido, porque você olha assim, tem lá aquela matriz de um monte de características ESG e tudo. E aí você olha lá, comunicação interna muitas vezes está pesado, parece estar no mesmo nível de comparação de estratégia de mitigação de carbono. Sendo que não é tão importante quanto do ponto de vista ambiental, certo? Nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista de governança. Então, como é que a gente ressalta realmente os critérios dentro dessa infinidade de informações ESG que comunicam para investidores, comunicam para o público a seriedade daquela empresa? Nossa, eu acho de quem está fora... Veja, eu nem sabia dessa certificação, dessa plataforma de certificação, tá? Mas do meu ponto de vista, que eu pego uma parte bem pequena desse mundo todo,
A informação é muita informação e não é muita informação nem clara, nem precisa e nem eficaz. Isso. Por quê? Porque cada órgão diferente exige uma informação diferente. Vai desde o CAR até o registro de... Como é que fala? Nosso parceiro ele tem um sistema lá que toda vez que ele faz a verificação de matéria, que ele leva os biólogos para lá, só que a cada botão que é clicado, esse botão é automaticamente auditado pelo governo. Isso é totalmente proprietário deles. Agora, você imagina esse log de informação. A complexidade que deve ser. Você consegue olhar para a informação dele e falar, ah, não, isso aqui é suave, isso aqui era o aperto do botão do hectare e tal. Cara, tu imagina você tentando extrair informação disso sem ser um data miner da vida e mostrar isso para um investidor internacional, um banco que está querendo investir naquele ativo que foi produzido. Né? A informação não está sendo simplificada. Por quê? Porque tem muitos entes diferentes. Isso não foi o mercado que exigiu uma certa... Que nem Lean. Né? O certificado Lean, ele é bem mais simples. Ele é bem mais... Ainda que o processo para poder... Né, seja um pouco mais complexo, é mais feito para construções e tal, ainda assim é mais fácil. Quando você vê o certificado, tá, entendi. Por que é Lean? Por causa disso. São 10 critérios usados, tudo bem. No nosso, cara, eu entendo que... No nosso, né? Você falando de ESG, eu falando só de crédito de carbono. Mas olha só, é tanta informação lá perdida, que são exigidas por entes diferentes, e quando você tenta pular um pouquinho para fora do Brasil, aqui é feito porque... desconto no ICMS, e quando você vai para fora do Brasil, o cara nem sabe o que ele está procurando. Tá fazendo uma tabela esses dias de classificação de lote de crédito de carbono. Cara, sei lá, eram 50 variáveis, que o cara vai olhar para 4, que ele nem sabe quais que ele está olhando. Então, assim, virou uma complexidade. Vou concordar com você aqui. A quantidade de informação, nesse quesito, se não simplificada, mais atrapalha do que ajuda. Sim, e uma coisa não substitui a outra, né? No nosso sistema chama OCAN. OCAN é a palavra em Yorubá, no idioma africano, para coração. Porque a gente quer que o coração do ESG seja a verdade, sabe? Não existe empresa perfeita, ninguém vai ter os indicadores. Mas a gente tem que gerar um ambiente onde a competitividade seja realmente baseada no progresso ESG e não no simulacro. Porque senão, daqui a pouco, o sistema regulatório ele vai cair matando de uma forma a coibir e não a potencializar, né, a ação das empresas. Então, a OCAN ESG é uma ferramenta... Ou seja, não é para virar bagunça. Se virar bagunça... A gente vê a Anvisa, vira e mexe, tentando ajudar com alguma coisa, o mercado transforma numa bagunça, a Anvisa tem que voltar atrás. Não pode ser assim. Exatamente. A exemplo da própria Verra, que virou bagunça, virou uma coisa de influência, quando vai ver, não existe a terra, não existe a árvore, crédito futuro, tudo errado. Isso. Aí a ONU não aceita, óbvio que não vai aceitar, né? Exatamente. A ideia é que a gente comece a organizar o nosso ecossistema, criando competitividade para quem faz direito, para quem ousa, né? Ou se destacar pela coragem da transparência, né? Então, empresas que estão nesse processo da jornada de se tornar ESG vão mostrando os avanços graduais, mas de uma maneira que realmente ela gera confiança, né? Ela é percebida como verdade. E empresas que já nascem assim com uma forte vocação ESG, como as empresas sérias de crédito de carbono, as empresas sérias que trabalham com diversidade e afins, elas ganham competitividade não só pela transparência, mas pela performance. Né? No momento que a gente começa a usar essa propensão natural do capitalismo pela competitividade, mas em cima de métricas específicas. Né? Isso, como uma ferramenta, nossa ferramenta não só propõe essa quase que uma alfabetização blockchain, né? Porque a gente não vai inserir pelas empresas, a gente vai ensinar a inserir. E a empresa mesmo opera o contrato inteligente, né, para que isso vire um capacity building cripto também dentro das empresas, né, que é a nova tendência. A gente está já no final do programa, queria fazer uma última pergunta, justamente para entender nessa relação entre os lados. Então vamos lá. Eu estou entendendo, por enquanto, que você, como se fosse... vai ser difícil caracterizar, mas uma empresa B2B2C, onde o B seja o teu cliente e o C final seja de fato o teu consumidor. O consumidor é esse que não necessariamente compra algo de você, estou imaginando que esse consumidor seja o aluno, vamos dizer assim, que possa ter benefícios diretos e indiretos, inclusive com o teu B2B, que seriam as empresas. Você citou o caso, inclusive, do próprio mercado do Bitcoin. Não precisa, se você não quiser, se você não puder, falar quais são seus outros clientes, mas deixa eu entender, até o pessoal que está vendo. Tá bom, adorei, me interessei. Quem pode se beneficiar do produto que você tem hoje? Né? A gente está falando do quê? Indústria, fintech, startups... Porque no mercado do Bitcoin, quantas empresas aqui que estão assistindo a gente falam, não, eu sou igual, quero. Né? Que outros clientes podem se beneficiar e como? Que tipo de produto eles poderiam contratar de vocês, vamos dizer assim, ou serviço? Sim. A OCAN, ela é a nossa forma de consultoria mediada por software, né? Então, quando você contrata essa solução, você contrata assessoria para... Você é empresa. Você é empresa. CNPJ. Você contrata a assessoria para essa curadoria de dados ESG para o reporte,
a criação dos contratos inteligentes, visualização desses dados e também acesso ao nosso e-learning, programa de mentorias e templates, para um ESG desse jeito que a gente propõe, né? Esse jeito certo, faça você mesmo dentro das empresas. Porque a gente sabe que essa coisa da dependência excessiva da consultoria ela é interessante para o consultor, mas péssima para a empresa. Então, a gente está abrindo o código e compartilhando o nosso passo a passo para que as empresas tenham resiliência ESG. E trabalhamos assim, com diversos setores da economia. Já trabalhamos com empresas do setor farmacêutico, empresas do setor de alimentação, desde alimentação corporativa até supermercados, até fazendas, de cultivo agrícola mesmo, né? A gente já trabalhou com think tank, a gente trabalhou com fintech. Entre elas, assim, entre os nossos cases, né? Posso citar a Polygon, posso citar, além do próprio mercado Bitcoin, Grupo Raízes. A gente teve colaborações com o Plano Amazônia, do Itaú, né? Então, tem uma ampla... uma ampla esfera de oportunidades. Gama de possíveis clientes interessados. Você já tem algum case de algum cliente que conseguiu... Porque assim, eu entendo, a empresa vai ter vários benefícios nessa história, a meu ver, né? Além do adicional de educação, de conhecimento que ela vai ter internamente, até para os próprios funcionários. Eu entendo que você pode ter um selo, esse selo pode ter ganhos, até desde ganho de marca até ganho de não receber multa ambiental. Assim como o crédito de carbono provavelmente vai poder ter algum tipo de dedução de alguma dívida ambiental. Mas você tem algum case onde realmente essas empresas, por terem esse selo, tiveram um benefício direto, por exemplo, governamental, redução de imposto, alguma coisa assim? A Ocan ESG, como produto de tecnologia, ela está nesses primeiros dias, sabe, de lançamento. Entendi. A gente está assinando os primeiros clientes agora, então tá... Essa é a virada de chave. Se conseguir um case desse, acabou. Qual a empresa, principalmente as grandes, Ambev da vida, que vai falar não? Petrobras, todas elas. É isso, a gente está nessas negociações, né, ainda confidenciais, mas a ideia é que a gente não só possa detalhar os indicadores dos cases, mas que possa criar uma esfera de competitividade onde a gente consegue comparar empresas dentro do mesmo setor, né? Porque hoje você tem que o quê? Abre individual de cada uma e acaba virando uma briga de PR. Na Ocan ESG, a sua performance fica... comparável com a dos concorrentes de maneira automática, descentralizada e definitiva. Yara, momentos finais, normalmente a gente abre a câmera, né? Você, câmera, quer você, para vocês deixarem redes sociais, tanto da tua quanto da empresa, enfim, deixar uma mensagem. E aí, acho que principalmente eu ia pedir, eu não sei se agora vocês estão atrás de investimento, atrás de novos clientes, não sei. Aproveita esses minutos finais justamente para falar um pouquinho sobre isso, para que a galera que está assistindo a gente possa saber, né, o intuito de vocês e se elas podem contribuir de alguma forma. Claro, muito obrigada. Então, é essa câmera aqui? Essa daí. Certo. Gente, a nossa Terra Firme roda através da nossa rede de parceiros, né? Então, quero convidar, se a sua empresa, se o seu projeto, se o seu fundo vê sentido nessa outra forma de fazer ESG, tem interesse em utilizar a blockchain para fortalecer esses processos de transparência, chama a gente, né? Sejam usuários da plataforma Ocan ESG, contem também com nossas assessorias, nossos projetos de educação assíncronos e presenciais que a gente oferece também, né? Também temos uma frente de pesquisa aplicada para desenvolver pesquisas multi-indicadores para se debruçar em temas que são inéditos e que são de difícil compreensão para a tomada de decisão, por exemplo, blockchain impacto na Amazônia, bioeconomia, ESG na era das emergências, né? A forma de entrar em contato é através das redes e do site da Nossa Terra Firme. Está em todas as redes, @Nossa Terra Firme. O meu é Yara Vicente em todas as redes também. E a gente fica à disposição para atender. Uma curiosidade de hoje, a gente não trabalha com investidores. São 7 anos só no fluxo de caixa e está indo muito bem assim. Isso nos permite assim, uma liberdade criativa e de desenvolvimento ímpar, né? Então, o que a gente quer aqui é achar mais parceiros, principalmente, né? E, se possível, clientes, porque através dessa nossa rede de comunidades de pensamento, a gente vai fortalecendo o nosso modelo de impacto e assim entregando entregando estratégias cada vez mais coesas e cada vez mais potentes para os nossos clientes. Show de bola. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui, pela aula. Foi realmente uma aula. Tanta coisa que você falou, não tinha nem ideia. Vocês veem, gente, mesmo estudando pra caramba e atendendo vários clientes, tem tantas áreas que a gente não
Ou eu já falei, eu tenho uma dificuldade absurda com DeFi, por exemplo. Essa é outra área, eu não sou programador, também já é outra aí. Essa é outra área que eu nem sabia dessas metodologias. Eu até vou te pedir se você puder me passar os links para poder dar uma olhada nisso. E se vocês quiserem também, comenta aqui que eu deixo os links para vocês poderem acessar. Não só dos perfis dela, mas também dessas, sei lá, metodologias todas de vocês. Achei muito interessante. E eu espero que vocês tenham gostado também. Eu acho que foi provavelmente o papo mais completo que eu já tive nessa área. E olha que o alemão, o Nonimeg, já teve aqui, ele é de SD também. Mas eu acho que você está muito mais inserida diretamente, não só com as comunidades, mas no mercado. Então eu queria agradecer de verdade. E, enfim, é isso, gente. Se vocês estão aqui até agora, eu quero agradecer vocês. Não esquece de curtir, compartilhar e principalmente se inscrever. 81% das pessoas que assistem nosso conteúdo não são inscritas, então, por favor, se inscreve, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado e até o próximo programa.